As questões da semana passada. De um aeroporto partem todos os dias 3 aviões que fazem rotas internacionais. O primeiro avião faz a rota de ida e volta em 9 dias, o segundo em 8 dias e o terceiro em 12 dias. Se, certo dia, os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo dia? Então, como ele está pedindo aqui depois de quantos dias, é um valor futuro, então tem que ser um valor maior do que esses 3 que nós estamos falando aqui. E para saber simultaneamente, então, quantos dias eles vão partir junto novamente. Então, eles partiram juntos simultaneamente, eles partiram no mesmo dia. E está pedindo quantos dias depois eles vão partir novamente juntos. Precisamos saber qual que é o múltiplo desses 3 valores aqui, ou seja, um valor maior. Precisamos multiplicar esses valores aqui e encontrar qual que é o múltiplo em comum dos 3, ou seja, quando que multiplicando esses 3 valores aqui vai dar o mesmo resultado, o mesmo número. Para fazermos isso, calculamos o MMC, ou o mínimo múltiplo comum. Para fazer isso, montamos a decomposição em fatores primos, dessa forma aqui, começando aqui pelo número primo menor, que é o 2, dividindo. O 9 não dá para dividir, então repetimos. O 8 dividido por 2 dá 4, 12 dividido por 2 dá 6. Agora a segunda linha aqui. O 9 não divide por 2, então eu repito. O 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Agora, na terceira linha, temos um número par aqui ainda, então dá para dividir por 2 ainda. 9 é ímpar, não divide por 2, então eu repito. O 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 2 não dá, então eu repito. Agora, a próxima linha eu não tenho mais números pares, então eu não consigo mais dividir por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o 3. 9 dá para dividir por 3, 9 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3, aliás. 3 dividido por 3 dá 1. Agora, a última linha aqui, 3 dividido por 3 dá 1. E aqui já terminou a conta. Então, encontramos esses números primos aqui, esses fatores primos, em comum desses 3 aqui. Para descobrirmos o MMC, multiplicamos todos esses números aqui até chegar ao resultado de 72. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e multiplicamos até o final até encontrar 72. A resposta é, após 72 dias, eles partirão juntos novamente. Por que 72 dias? Porque aqui na pergunta original, estava falando em 9 dias, 12 dias e 8 dias. Os 3 valores que calculamos o MMC são em dias. Significa que a nossa resposta encontrada aqui também está em dias. Está na mesma quantidade aqui, que é dias. A questão número 2. Uma pista de corrida tem a forma de uma curva circular fechada. Um ciclista é capaz de fazer o percurso completo em 28 minutos, enquanto um corredor o faz em 46 minutos. Supondo que o ciclista e o corredor partem juntos de um mesmo ponto da pista, quanto tempo depois eles irão se encontrar no mesmo ponto se ambos continuarem correndo? Vamos responder primeiro essa primeira pergunta aqui e observar que eles partiram em uma pista que é circular, então ela é redonda aqui, e eles partiram de um mesmo lugar ao mesmo tempo. Só que o ciclista ele anda mais rápido, ele faz a volta toda dessa pista em 28 minutos, enquanto o corredor ele vai mais devagar, ele faz em 46 minutos. Então, quando o ciclista faz uma volta completa e chega no mesmo ponto que eles partiram, o corredor ainda não chegou até ali, porque ele leva mais tempo. Significa que eles vão ter que girar mais vezes nessa pista aqui até se encontrarem novamente no mesmo ponto.
Então, como nós precisamos encontrar um valor maior do que esse daqui, 28 e 46 minutos, porque está pedindo aqui quanto tempo depois, então é um valor futuro e um valor maior do que 46 e 28. Então precisamos encontrar o múltiplo de 28 e 46, mas que seja múltiplo tanto de 28 quanto de 46. Então tem que ser o múltiplo comum dos dois. Então vamos calcular o MMC, mínimo múltiplo comum. Fazendo toda a decomposição aqui e depois multiplicando os fatores que encontramos aqui do lado, todos eles, multiplicamos todos os fatores. Aqui tem o 23, que 23 também é um número primo, e lembrando que aqui é uma ordem crescente sempre. Então, encontramos o valor de 644. Esse é o MMC de 28 e 46. E esse 644 representa o tempo em minutos, porque nós decompomos o 28 e o 46, que também estão em minutos. Então, 644 também está em minutos. A resposta é, eles vão se encontrar no mesmo ponto após 644 minutos. Aqui não pede para fazer nenhuma conversão, apenas pede quanto tempo depois. Então dá para deixar a resposta assim, 644 minutos. Se por acaso pedisse em horas, precisávamos dividir 644 dividido por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Mas como não pede, a resposta final é essa. A outra pergunta, quantas voltas o ciclista deu na pista até se encontrarem novamente no mesmo ponto? Então, precisamos dividir a quantidade total de minutos que nós encontramos, que é 64. Eles ficaram correndo 644 minutos nessa pista até se encontrarem. Então, se o ciclista dava uma volta completa em 28 minutos, então, se ele continuasse correndo até 644 minutos, ele teria que dar 23 voltas. Nós dividimos 644 minutos, que é o tempo total, dividido pelo tempo que ele faz uma volta só. Então, se em uma volta ele faz 28, em 644 minutos ele faz 23 voltas. Então, o ciclista deu 23 voltas até se encontrarem novamente no mesmo ponto. A terceira pergunta. 2 tábuas devem ser cortadas em pedaços de mesmo comprimento, sendo esse comprimento o maior possível. Se uma tábua tem 102 centímetros e a outra tem 138 centímetros, qual deve ser o comprimento de cada pedaço se toda a madeira deve ser aproveitada? Então, nós vamos cortar 2 tábuas em tamanhos iguais e nenhum pedacinho vai sobrar dessas 2 tábuas. Então, como nós vamos dividir as tábuas, ou seja, nós vamos cortar ela em pedaços menores, então nós temos que encontrar o divisor desses 2 números. Nós vamos dividir valores menores, divisor. Então, precisamos encontrar o máximo divisor comum, o maior pedaço que podemos dividir essas 2 tábuas. O sistema é o mesmo, uma decomposição em fatores primos, porém, depois de ter feito toda a decomposição em fatores primos, observamos aqui do lado os fatores que nós colocamos, somente assinalamos aquele que dividiu os 2 números. Então, esse 2 dividiu aqui e também dividiu aqui. Esse 3 dividiu aqui e também dividiu aqui, 51 para 17, 69 para 23. Esse 17 dividiu somente aqui o 17, o 23 não dividiu. E esse 23 aqui dividiu somente aqui. Aqui já tinha acabado a conta, então ele não dividiu. Então marcamos só os 2 primeiros que dividiram os 2 valores. Agora multiplicamos aqui embaixo somente esses 2 valores marcados. 2 vezes 3 é igual a 6. Significa que cada pedaço deve ter 6 centímetros de comprimento. Número 4. Um relógio bate a cada 30 minutos, um segundo relógio bate a cada 28 minutos e um terceiro relógio bate a cada 50 minutos.
Eles bateram juntos em determinado horário do dia. Quanto tempo depois, em horas, eles baterão juntos novamente? Respondendo essa primeira pergunta, se nós precisamos saber um tempo futuro, eles baterão, então tempo futuro vai ter que ser um tempo maior do que esses aqui, então tem que ser maior do que 30, maior do que 28 e maior do que 50. Então nós precisamos encontrar o múltiplo desses três valores, mas o múltiplo ao mesmo tempo, o múltiplo em comum. Então nós calculamos o mínimo múltiplo comum, ou MMC. Então decompomos em fatores primos, uma decomposição normal, depois multiplicamos os números primos que foram colocados aqui do lado, que são os fatores primos, multiplicamos todos eles e encontramos o valor de 2100. Esse 2100 está em minutos, porque os valores que nós decompomos aqui, 30 minutos, 28 minutos e 50 minutos, é tudo em minutos. Significa que se a nossa conta aqui estava em minutos, a nossa resposta final também está em minutos. Porém, a pergunta pede quanto tempo depois em horas. Se aqui está em minutos e nós precisamos saber em hora, então temos que converter 2100 minutos dividido por 60, porque uma hora é igual a 60 minutos. Fazendo a divisão, nós encontramos o valor de 35. Então, a resposta é: eles baterão juntos novamente depois de 35 horas. E a última pergunta: ainda será o mesmo dia quando isso acontecer? Não será o mesmo dia, porque um dia tem 24 horas. E 35 horas, que foi o valor encontrado aqui, é mais que um dia.